Olá, eu sou Thiago Barba, sou ator e diretor da companhia Avenida Lamparina. E essa semana a gente está fazendo o nosso curso de teatro Lambi-Lambi para iniciantes. Hoje é o nosso segundo vídeo e se você não conferiu, você pode ver o vídeo de ontem e lá você pode ver um pouco do que a gente falou ontem e hoje a gente vai falar outra coisa que a gente não falou ontem. Bom, né? Hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Ontem foi um vídeo mais explicando, mais falando o que é o Teatro Lambi-Lambi, quem sou eu, a minha trajetória com o Teatro Lambi-Lambi. Mas hoje a gente vai fazer um pouco mais prático, vamos dizer assim. Então esse curso começou ontem e ele vai até segunda-feira, dia 30. A gente vai estar lançando todas as noites os vídeos. Então se você quiser acompanhar, você segue a Avenida, segue o nosso canal da Avenida Lamparina, faça comentários, pergunte, caso você tenha alguma dúvida no vídeo de hoje, pergunte, a gente pode estar esclarecendo, a gente pode estar falando sobre as suas perguntas. Nos próximos vídeos a gente ainda tem 5 vídeos para fazer, então pode deixar a sua pergunta, o seu comentário, a sua dúvida. Assista o vídeo de ontem também, para ver se não tem nenhuma dúvida. Ou deixe o comentário lá no outro também, a gente vai estar acompanhando. Se quiser seguir a gente no Instagram, no nosso canal, também você pode conversar com a gente por lá. E tirando as dúvidas e fazendo e comentando e ajudando a gente a fazer esse curso. Bora lá então começar e falar um pouco sobre como se faz, como se cria essa estrutura da caixa de teatro Lambi-Lambi. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco de como fazer uma caixa um pouco mais barata com um papelão que vocês vão poder pegar num supermercado, não gastar nada. Vocês vão poder fazer com o material que vocês têm em casa sem gastar nada. Porém, existem muitas outras maneiras de estar fazendo uma caixa de teatro Lambi-Lambi. Então, você pode fazer de papelão, pelo menos para treinar. Eu sugiro, inclusive, que a primeira caixa que você faça de papelão justamente para treinar, porque também o papelão, você vai poder mexer no tamanho. Se ele é pequeno, você pode aumentar com uma segunda caixa. Se ele está muito grande, você pode diminuir, porque o tamanho de uma caixa também é muito relativo. Vai depender o tamanho da sua história, vai depender o que você quer contar na sua história, o que vai ter dentro da sua caixa, qual a técnica que você vai estar utilizando dentro da sua caixa. Vamos dizer que você está usando um boneco, você construiu um boneco desse tamanho, ou você construiu um boneco desse tamanho. Então tudo depende da sua história e da sua estética, qual vai ser o tamanho dessa sua caixa. Então não existe um tamanho pré-definido, um tamanho fixo para você construir uma caixa de teatro Lambi-Lambi. Eu falei sobre a caixa de papelão, que muitos grupos, inclusive profissionais, usam, a gente utilizou na nossa primeira caixa, na nossa segunda caixa, e é um material leve também, que é bom para viajar, para levar quando você vai apresentar. Então uma caixa de papelão é sim um bom material para estar usando. Porém existem outras maneiras que você pode estar fazendo. Você pode estar fazendo com material MDF, às vezes tem alguns lugares que já cortam o MDF e fazem uma caixa no formato que você quer, que você precisa. Porém, às vezes, para saber também como chegar nesse tamanho, às vezes você tem que fazer experimentações, você tem que contar a tua história ali dentro. Então, justamente por isso que eu aconselho e inicio o trabalho com caixas. Porque assim, nas caixas você vai, com as caixas de papelão, né? Com as caixas você vai estar podendo experimentar e vendo qual o tamanho da sua história. Ah, está muito grande. Ah, eu acho que aqui meu braço não está conseguindo alcançar lá, acho que eu preciso diminuir o espaço. Ah, o público está muito longe, o público está muito perto. Então com a caixa de papelão você vai tirando, aumentando, cortando, tampando, até você chegar também num tamanho ideal para a proporção da sua caixa, inclusive do seu corpo e do que você queira contar da sua estética. Por isso a gente vai começar com papelão,
porém você pode fazer com MDF, você pode fazer com compensados, inclusive a nossa aqui, o MDF, uma coisa que é legal, ela já fica no tamanho certinho, toda bonitinha, é resistente, porém tem que tomar um cuidado porque o MDF, qualquer coisa que vai molhar, ele pode ter umidade também. Se você mora numa região onde que tem muita umidade, ele dá uma inchada, então às vezes tem que cuidar com isso. Mas a gente fez com compensado, nossas últimas caixas são com compensados, inclusive é compensado naval, onde que ela é até resistente à chuva, como a gente apresenta muito nas ruas, em parques. A gente já chegou algumas vezes a estar no meio de uma apresentação e pegar chuva, ou terminou de montar as caixas, antes de começar a apresentar começa a chuva. Ou inclusive às vezes a gente tem 2 apresentações, a gente já era de manhã e de tarde, a gente apresentou de manhã, aí ficou um pessoal cuidando pra gente e a gente saiu almoçar. Quando a gente estava saindo do restaurante, aquela chuva e as nossas caixas lá no meio da praça e o pessoal que estava guardando lá com guarda-chuva olhando, não sabia o que fazer com as caixas porque tinha medo de desmontar, medo de quebrar. Mas como elas são de compensados compensado naval, elas resistiram, não tivemos problemas assim com elas. Então às vezes também é bom pensar nisso, a estrutura final da sua caixa, né, como é que você vai estar utilizando. Não, quero fazer para experimentar, não, quero fazer uma caixa para durar, para ter durabilidade, eu apresento muito, eu apresento na rua, eu apresento na praça. Então às vezes é bom tá pensando também nisso. Porém, isso é um resultado final, né? A gente vai falar como fazer e como chegar nessa estrutura primeiro. A sua caixa também ela pode ser completamente inteira, ela vai ser um quadrado, que vai ser sempre quadrado, e você, se ela tiver 50 centímetros, 60 centímetros, ela vai ter sempre esse tamanho para você carregar. Você pode ter um cubão grandão, como já vi muitas caixas, porém também existe a possibilidade de você fazer desmontável. Porém, isso daí já vai requerer um pouco mais você saber fazer essas estruturas, né? Porque ela vai ser desmontável, ela vai poder ficar pequena. Já vi muitas caixas grandonas que elas ficam uma sobre a outra, a parede sobre a outra, e elas ficam bem estruturadas, mas aí você vai ter que fazer essa mecânica, vai ter que estudar uma mecânica de como você pode estar fazendo essas estruturas, né? Existem algumas possibilidades, já vi algumas possibilidades. A gente, inclusive, as nossas últimas caixas que a gente fez elas desmontáveis, né? Elas ficam um pouco menos da metade do tamanho delas, elas acabam ficando a mesma largura, mas de tamanho elas diminuem bastante, elas devem ficar 1/3, até menos do que 1/3. Mas as nossas primeiras caixas elas não eram desmontáveis. A única coisa que a gente tinha nas nossas primeiras caixas é que elas abriam um lugar, ou uma tampa na frente, ou uma tampa em cima, ou a tampa atrás. Por que a gente tinha essa abertura? Porque ali a gente arrumava o nosso cenário. A gente tinha cenários móveis, então a gente precisava de um lugar onde que a gente pudesse colocar antes de começar, tirar depois que terminasse. Então a gente sempre desmontava tudo dentro da caixa, a caixa ficava limpa, porém sem o cenário, né? Sem os bonecos, sem a iluminação também. A gente vai falar sobre iluminação também mais em outro vídeo. Então é sempre bom você ter um espaço, uma abertura, onde que você possa tirar e colocar.
Embora eu já vi caixas que não há abertura nenhuma, não tem o cenário, é tudo fixo, a caixa é fixa e o único buraco que tem para ela mexer alguma coisa é o próprio buraco onde o espectador assiste. Essa caixa específica que eu estou lembrando agora é o único. Então ela coloca a mão dela ali por dentro e arruma as coisas que já estavam lá dentro fixas antes. Então era o único local onde que ela fazia abertura. Isso vai depender, então, como você quiser montar a sua caixa. Então, Thiago, tem um tamanho de abertura, eu faço em cima, faço embaixo, faço do lado. Não há muito... não há algo específico sobre aonde deixar esse buraco. A gente, nós na companhia, as nossas caixas, geralmente elas sempre ficaram em cima ou na frente, aonde o público vai ver. E atrás também já teve uma. Embaixo geralmente é um lugar onde que a gente não deixa, principalmente porque embaixo é onde que vai estar a estrutura, onde que vai fazer o suporte para sua caixa ficar no chão, ou em cima do tripé, ou em cima da mesa. Então, embaixo geralmente é um local onde que a gente não mexe essa estrutura. A gente deixa ela forte com os lados. Então a gente ou abre na frente, onde que vai ter o espectador, ou abre atrás, onde a gente está apresentando, ou a gente abre em cima, na tampa dela. A maioria das nossas caixas, a abertura é em cima. Eu falo de aberturas porque eu acho que muita gente tem dúvida sobre a abertura da sua caixa. Inclusive quando a gente fez as nossas primeiras, a gente sempre ficava se perguntando sobre como ia ser essa abertura, aonde ia ser essa abertura, tanto porque quando eu queria que o público olhasse para dentro da minha caixa, que ele fosse olhar no buraquinho e lá a visão que ele não tivesse nada, não tivesse nenhuma ranhura, vamos dizer assim. Eu queria que ele visse um final da caixa clean. Então, quando eu montei a minha primeira caixa, eu não queria que a abertura fosse atrás. Eu não queria que ela tivesse essa abertura na parte de trás da caixa, para o público poder olhar e não ver nenhuma. Então eu acho que muitas pessoas acabam pensando nisso, sobre como fazer a sua abertura. Se vai colocar em cima, que também há uma possibilidade do público ver a luz que vai entrar pelos lados da caixa, ou se a pessoa coloca na frente, onde que talvez a visão do público dentro da caixa seja a que menos tem influência na abertura, no olhar do espectador, né? Porque quando o espectador, se a abertura você tem uma tampa aqui na frente, bem em frente à cara do espectador, o espectador não vai ver dentro da profundidade da caixa, ele não vai, né, pensando que aqui o público vai olhar e eu tenho uma abertura aqui, na profundidade da caixa ele não vai ver nenhum ruído, nenhuma abertura. Porém, existe técnicas onde que se eu fazer uma abertura em cima da caixa, se eu fizer uma abertura atrás da caixa, eu posso estar tampando isso. Então, a princípio, talvez a princípio esse seja um problema que muitas pessoas acabam pensando, a gente, por exemplo, pensou, por às vezes não saber como solucionar essas técnicas. Então, se a gente, depois que a gente descobre essas técnicas, que a gente vai falar um pouquinho e vai mostrar um pouco para vocês depois, talvez soluciona também onde que você vai colocar essa abertura ou não. Mas
Ah, Thiago, eu quero uma caixa que seja total lisa por dentro, eu não quero desses aparatos que vai utilizar, não quero colocar uma coxia, não quero colocar uma rotunda. São termos técnicos do teatro. Coxia é aquela cortina que vem de lado, a rotunda é aquela cortina que vem toda atrás. Então, não quero colocar, enfim, não quero colocar nenhum aparato de teatro, eu quero que seja apenas uma paisagem. Ainda assim, a gente tem possibilidades que a gente pode estar pensando em como esconder essas aberturas. A gente sempre tem possibilidades, inclusive a própria coxia, ela não precisa ser uma coxia de teatro, ela não precisa ser simplesmente ou uma tábua, um papel que vai tampar, ou um pano, como no teatro. Ela pode ser, inclusive, parte do cenário, pode ser uma árvore que está ali e de trás surge o personagem que vai entrar. Então, eu acho que talvez um dos problemas, depois que a gente começa a descobrir essas soluções, o local da abertura seja o menos importante. Mesmo assim, Thiago, eu não quero ter abertura. Você pode fazer sem abertura. Às vezes também tem gente que utiliza um buraco para luz, para ficar uma luz que vem de fora da caixa e não uma luz que você vai utilizar dentro da caixa, que seja de lanterna, que seja com uma luz artificial, mas sim um buraco em cima da caixa onde que vai entrar a própria luz solar ou a luz do ambiente onde que estiver apresentando. Tem muita gente que utiliza disso também e às vezes geralmente quando utiliza disso, utiliza esse espaço onde vai entrar a luz também como um espaço para você poder tirar, colocar todo o seu material cênico dentro da caixa. Então vamos conhecer os materiais que vamos utilizar para esta aula. Para a aula de hoje vamos precisar de uma caixa. Ô Thiago, merchan. Ai, que vergonha, né, Thiago? Poxa, cara. Não. Vamos precisar também de um estilete. Ou aquele lete. Poxa, Thiago. Piada de tiozão. Vai ficar aí agora? E vamos precisar também de uma tesoura. Sem ponta! Ai, tá bom, mãe. Assim, mãe? Não, eu tava brincando, pode ser com ponta. É que eu sou fã do Johnny Depp. E por fim, vamos precisar também nesta aula de... de tirar as moscas daqui. Sai daqui, mosca. Sai, bicho. Nós vamos precisar também de fitas crepes. Fitas crepes. Crepes não é de comer, não? Fita crepe. Isso aí. Então, mãos na massa, ou melhor, mãos na caixa. Então, vamos mostrar um pouco sobre como é que é o trabalho com uma caixa. Então, escolha uma caixa que ela seja mais dura, uma caixa que seja melhor para você trabalhar, uma caixa que seja boa, uma caixa que seja boa para você trabalhar. Procure também uma caixa onde você não esteja fazendo merchan gratuito.
E uma coisa que eu não falei no nosso tutorial, mas uma coisa muito interessante para você ter também durante o trabalho, uma régua também seria interessante para você estar vendo metade da caixa, para você estar vendo, vou trabalhar com ela na metade, que eu peguei uma régua que é quase o tamanho da caixa, mas para poder ter uma noção, né, mais ou menos de onde vai ser as metades, o tamanho dos cortes, para você fazer tudo mais ou menos similar. Então uma régua, uma fita métrica, uma trena, para você tá tirando medidas. Eu geralmente costumo trabalhar com a régua, porque também me ajuda nos cortes, né? Eu consigo fazer os cortes reto, coloco ela e marco e faço os cortes. Parece até, brinquei no tutorial, como criança, parece até talvez um trabalho de criança com papel reciclável, mas não vem ao caso. É um trabalho sério que você vai ter que saber fazer cortes. Você vai usar estilete, é perigoso, inclusive uma criança às vezes está fazendo esse trabalho. A gente já teve cursos onde a gente dava aulas que tinham também crianças. A gente geralmente aconselha maiores de 15 anos nos nossos cursos, não que não seja possível dar cursos de teatro lambe-lambe para as crianças, mas a gente sempre pede para que os pais tomem cuidado e os pais auxiliem as crianças com esse trabalho, que é delicado e que não é um processo muito fácil e tranquilo também para uma criança fazer. Então, embora parece que estamos trabalhando com papel reciclado, com reciclagem, que é uma coisa muito levada para as crianças, não necessariamente é. É um trabalho sério, que nem eu falei depois. Isso daqui pode ser também só um protótipo para a sua caixa, que vai vir depois de madeira compensado, MDF, ou seja lá o material que você queira fazer. Plástico, barro, como também já vi outras possibilidades assim, caixas de barro. Para fazer o buraco para o público olhar, como é que a gente começaria a partir disso? Eu vou fazer o tipo de buraco mais simples, que é o buraco retangular. Qual seria um tamanho ideal? Não tem muito tamanho ideal. Às vezes o público... Às vezes eu vou falar sobre regras e às vezes Thiago, mas o tamanho para isso? Assim como eu falei sobre as aberturas da caixa, não há uma regra. Aqui a caixa é aberta em cima, então eu vou trabalhar como se fosse uma tampa em cima. Mas às vezes vai depender da história que você quer contar. Uma abertura ideal, se a história que eu quiser contar ela é vista através de uma fechadura da porta, então o buraco de fechadura pode ser o meu buraco ideal. Um buraco pequenininho como a fechadura da porta, ou vai ser uma fechadura grande só para dar a impressão de porta, onde o público assiste mais confortável. Tudo vai depender do que e como você quiser mostrar para o público. O que você quer mostrar e como você quer mostrar. Já vi inclusive caixas onde que usava olho de peixe, não me lembro como é que fala, olho de peixe. Eu acho que vê que quando você vê a pessoa que está batendo na sua porta, no seu apartamento, a pessoa de fora, você vê pelo olho de peixe. Já vi caixas com essa estrutura, ou o buraco de uma garrafa, ou um buraco grande. Às vezes a própria pessoa abre uma portinha e enfia a cabeça inteira dentro. Vou começar pela estrutura simples, que seria a estrutura do buraco. Pensando mais ou menos numa metade da caixa, a gente faria o nosso buraco mais ou menos por aqui. E deixa eu fazer. Aqui seria mais ou menos a metade da nossa caixa. Qual seria a largura do buraco que eu utilizaria? Geralmente a gente tira como um parâmetro
geralmente, a largura dos olhos. A largura dos olhos. Algumas pessoas vão ter um pouco maior, um pouco menor, só que a gente utiliza geralmente mais ou menos 9, 10 centímetros para ter essa largura de quanto seria aberto aqui. Então, se eu for fazer aqui que eu fiz na metade, se eu for fazer, vou fazer 10 centímetros, se eu for fazer 5 para lá, 5 para cá, eu vou fazer mais ou menos aqui e aqui. Então, aqui vai ser mais ou menos a minha estrutura da caixa. Deixa eu levantar, vou fazer o corte. Aí eu utilizo da régua para me ajudar a fazer esse corte um pouco mais reto. A altura não medi muito, mas a altura ela pode ser uns 3 centímetros, talvez você vai ver, vai olhar, não, 4 centímetros, eu quero que abra mais. Como sempre, vai depender do que você quer mostrar na sua caixa. Vai mostrar, eu quero que o meu público olhe tudo, ou às vezes não, às vezes eu quero mostrar uma fatia bem curta do meu espetáculo para o público. Então, eu vou tirar mais ou menos aqui o retângulo, que eu cortei todo torto, porque eu fui olhando para a câmera enquanto cortava. Então cortei muito bem, certo? Mas aqui começaria o nosso, onde que o público olharia. Então, se você quer ter noção de como o público vai estar olhando, a partir desse buraco você olharia ali dentro. Aqui nesse buraco que eu fiz, que tem exatamente 10 centímetros e não sei quanto que eu fiz de altura, 2,5 centímetros, eu consigo ver tudo. Eu consigo ver consigo ver as duas laterais aqui de trás da caixa, eu consigo ver o chão e eu consigo ver inclusive o teto. Então, se eu fosse trabalhar numa caixa desse tamanho aqui, seria uma abertura bem legal, bem ideal para a gente estar podendo trabalhar. Geralmente eu trabalharia com uma caixa um pouco mais de profundidade aqui, para me dar mais espaço para eu construir um cenário, para eu manipular os meus bonecos. Mas aqui, como eu falei, a gente está só mostrando para você ter uma noção um pouco melhor de como está fazendo essas estruturas. Então, o primeiro buraco feito. Agora, aonde que eu vou manipular e aonde que eu vou botar os meus bonecos? Existem várias possibilidades e, como já falei algumas vezes, tudo depende de qual técnica você vai utilizar, de qual boneco você vai utilizar. A gente vai falar um pouco mais sobre técnicas e bonecos no sábado. Então, se você quiser estar acompanhando melhor sobre esse processo dessas técnicas, de coisas que você pode estar fazendo dentro da caixa, você acompanha a gente aqui no nosso canal, segue o nosso canal, ativa o sininho, segue a gente também lá no Instagram, no Facebook. A gente vai estar postando partes dos vídeos, a gente vai estar falando também. Caso vocês tenham dúvidas, se hoje eu falar as coisas que eu falar aqui não ficarem totalmente compreensíveis, vocês deixam a pergunta de vocês, deixam um comentário e a gente vai fazendo os nossos vídeos, ajudando vocês também. Eu vou alterando o que eu tenho curso também através do que vocês tenham dúvida. Assim eu consigo falar o que eu quero falar, mas eu consigo tirar dúvidas de vocês também através das perguntas de vocês. Então deixem nos comentários, deixem as perguntas, nos façam as perguntas ou aqui no YouTube ou no nosso canal. Se sintam bem à vontade para a gente poder ir tirando a dúvida, porque a gente tem aí uma semana, a gente tem mais 5 vídeos, até dia 30 a gente vai estar fazendo esses vídeos, então vocês têm como tirar as dúvidas e a gente pode estar conversando um pouco melhor. Então, as técnicas que vocês podem estar fazendo aqui dentro, no sábado a gente vai conversar bastante sobre elas. Aqui, nesta caixa, eu vou utilizar como se a gente fosse fazer bonecos de manipulação direta. O que é ter bonecos de manipulação direta?
vamos mostrar um pouco como seria um buraco para fazer manipulação direta um buraco, uma das formas mais utilizadas nas caixas hoje em dia. Então, assim, só para lembrar vocês, assim, que quando vocês estiverem vendo um tutorial, fazendo um tutorial que eu esteja fazendo, uma dica boa para vocês é vocês verem essa parte do material que vocês vão utilizar, como vocês viram antes. Porém, vocês pegam o vídeo e vai um pouquinho mais para frente para saber o que mais que o Thiago vai usar além disso que ele está pedindo. Assim como eu mostrei a régua, eu também poderia ter falado para vocês de uma caneta ou algum marcador que vai ajudar vocês a facilitar fazer, a marcar esses cortes assim. Então, como eu falei para vocês, a parte de trás a gente vai começar a fazer sobre aonde entraria as mãos, aonde aconteceria a manipulação. Pelo menos na maioria das caixas onde acontece manipulação direta. Aqui a parte da frente, para o público, como a gente já falou. Então a parte de trás, que é onde você, o manipulador, vai estar, ou onde geralmente está o manipulador. Existem 2 lugares onde a gente pode estar fazendo os cortes. Tudo vai depender... Não, existe mais. Só que onde é mais utilizado, né? Muitas manipulações acontecem exatamente aqui de trás, onde as pessoas fazem um corte. Não foi muito boa a minha escolha, não. Onde as pessoas escolhem cortar aqui e fazer a sua manipulação por aqui. Às vezes até um pouco maior espaço, só que eu vou mostrar onde que vocês manipulam pelas laterais. Eu acho que essa é a maneira que as pessoas mais acabam optando, pelo menos nos meus cursos, é onde as pessoas acabam mais optando a fazer a manipulação, que é pela lateral da caixa do que aqui por trás. Então, vou trocar a caneta, pegar uma caneta um pouco melhor. Ticket! Caneta nova. Então, eu não testei ela. Tchum, 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 tchum. Agora você vai escolher o lugar onde que você vai usar. A caneta vai funcionar, acredito eu. Você vai utilizar mais ou menos, vou fazer mais ou menos onde estaria o nosso corte. Tá funcionando, mas né? Não, tá bem. Ó, vou pegar mais ou menos esse tamanho de corte. Eu acho que até dá para ser um pouco mais alto, pelo menos para minha mão. Eu vou cortar na lateral e vou saber mais ou menos quanto que eu optei fazer aqui para a gente tentar fazer do outro lado. Aqui eu fiz 9 centímetros por 9. Uau! Então eu vou fazer mais ou menos isso daqui. Embaixo eu deixei um espaço. Geralmente eu deixo um espaço abaixo, né? Não vou até o chão. Às vezes é até melhor para a estrutura, até o chão, não até a base, né? Às vezes até é melhor para a estrutura ser um pouco mais firme, não ter tudo corte aqui embaixo. Não é regra, mas você pode fazer até aqui embaixo. Eu geralmente deixo um espaço nas minhas. Aqui nesse caso eu deixei 2, então a gente começaria aqui de 2 mais 9 para cima e mais 9 para cá. Mais ou menos essa estrutura aqui. Então a gente pegaria o estilete e cortaria essa parte de fora.
E assim, igual do outro lado. Porém, a gente nunca tira apenas do lado. A gente tira também um pedaço para cá. A gente geralmente tira um pedaço para cá para o seu braço ter um pouco mais de maleabilidade. Maleabilidade. Vamos contar mais ou menos uns 4 centímetros para cá, que já é até onde que eu fiz a marcação antes. E aqui a gente faz esse corte para abrir um pouco mais a caixa. Aqui eu estou utilizando o estilete, mas se você quiser achar melhor, às vezes você pode estar utilizando a tesoura. Nesse caso foi até mais rápido, viu? Você pode estar utilizando a tesoura, mas embora aqui talvez seja mais complicado. Geralmente eu trabalho quase sempre com o estilete. Então a gente tira essa parte e a gente vai tirar a mesma parte do outro lado, para estar com os dois lados iguais. Que nem eu falei, aqui a gente está fazendo teste ainda. Eu usei mais ou menos esse tamanho, não porque é um tamanho que eu tenho fixo que eu faço nas caixas, que a gente trabalha, mas pelo que eu olhei no meu olho, pela estrutura das coisas que eu conheço, geralmente é esse tamanho que eu tiro para mim. Mas a gente tem corpos diferentes, às vezes você tem um braço mais curto ou um braço mais longo, então às vezes você nem precisaria tirar aqui do lado, talvez, dependendo, ou como é a largura da sua caixa. Temos sempre que estar tentando, isso são pesquisas, a gente vai aprendendo, a gente vai fazendo através de como a gente vai testando, sabe? A gente vai fazendo com o decorrer do tempo e vai aprendendo o que fica melhor pra gente. Aqui eu estou tirando esse espaço, mas depois você vê, mas esse buraco aqui está muito grande. Você pode ir aumentar de volta, você não tem muito o porquê ficar com medo de tirar de um papelão. Então você tira mesmo, tira. Eu aqui não estou nem me preocupando se eu vou cortar um pouco mais, um pouco menos. Geralmente quando eu estou fazendo o trabalho do processo, eu faço o corte a mais mesmo, às vezes fica rasurado, às vezes fica... Então, agora testando como ficaria a minha mão aqui dentro, talvez aqui fica ruim por causa de eu estar com a camisa, mas não. Aqui eu vejo que dentro as minhas duas mãos estão aqui dentro confortáveis. Talvez para eu saber se esse buraco é realmente ideal, nem seria apenas a minha caixa, mas para eu saber se o meu buraco estivesse ideal, eu já teria que estar com os meus bonecos na mão para fazer a manipulação deles. Mas aqui me parece que eu estou com um buraco na caixa feito de um tamanho bem legal, bem bom para minha mão e para os meus braços. Mas eu não posso fazer esse buraco grande, abrir a caixa toda? Pode, você pode fazer o buraco que você quiser. Se você quiser fazer buraco aberto, se você quiser fazer inclusive tudo isso daqui aberto, abrir essa parte toda lateral, você pode depois estar fechando isso de outras formas. Você pode ter a caixa simplesmente aberta, como já assisti, tem muitas pessoas que utilizam dessa manipulação lateral, e a pessoa que está assistindo aqui, ela vê os braços, vê tudo aqui para trás, vê inclusive o que tem atrás desse manipulador. Tem pessoas que não fecham, mas dependendo do que você quiser o seu espetáculo, às vezes é legal fechar. E como é que a gente fecha? A gente fecha geralmente colocando velcros aqui na lateral, e a gente trabalha com uma malha onde ela tem uma boa maleabilidade. A gente coloca o velcro, uma parte do velcro, ou macho
ou a fêmea na caixa e a outra parte do velcro nesse tecido. Então a gente coloca o tecido aqui e no tecido a gente faz um buraco. Muitas vezes a gente coloca, inclusive, costura um tubo nesse tecido, coloca punhos nesse tecido, punhos de moletom. Geralmente a gente faz isso se a gente quiser ter. Então a gente coloca um punho onde a gente consiga fazer a mão ir para dentro, para fora, e a gente consegue fazer esse posicionamento dos braços. Depois da gente terminar, eu mostro para vocês um punho de uma caixa que eu tenho para vocês estarem visualizando um pouco melhor como é essa estrutura, como é esse tecido, esse punho que vocês podem estar fazendo. Mas você pode fazer esse buraco, se você achar que precisa ser maior, faça maior, e você vai poder cobrir ele simplesmente com o tubo. Só pensando, se você vai fazer uma caixa de papelão, quanto mais corte, quanto maior o teu negócio, mais ela também vai ficar frágil. Então por isso aqui estou tentando fazer com um tamanho que seja um tamanho bacana, um tamanho ideal, né? Então se eu deixo isso daqui, essa parte aqui embaixo, eu também tenho como colar o velcro aqui, e aqui ela também não está tão frágil para fazer essa estrutura depois. Ok, o público consegue ver, meu braço consegue entrar para eu manipular os bonecos e cenário e o que eu precisar manipular, porém ainda falta uma coisa: como é que eu vou ver o que eu estou fazendo? Então eu preciso fazer um buraco para eu, ator, manipulador, também enxergar dentro da caixa. Para o buraco onde você, manipulador, vai estar olhando, aonde que eu vou fazer? Depende mais de como você vai estar sentado e onde você vai estar sentado. Então, às vezes, para você fazer isso, seria bom você saber aonde você vai estar sentado. Eu, como estou sentado aqui numa cadeira e eu estou nesse ângulo aqui, talvez o meu olhar seja melhor que seja essa parte aqui assim. Se eu estiver num banco mais alto, geralmente eu tenho que fazer o corte em cima. Porém, também existe um que agracia os dois lados. Um que vai ser tanto de cima quanto de frente. Geralmente eu gosto de trabalhar com esse, onde que eu tenho pelo menos um pouco em cima e pelo menos um pouco do lado. Então eu tiro, assim como eu tirei aqui na dobra, eu posso tirar aqui também. Mas como eu falei, geralmente, talvez se eu tivesse uma caixa um pouco mais alta, eu usaria apenas o meu olhar aqui. E também, como eu falei sobre a questão da sua história, se o seu olho depende que o público veja, então se o seu olho estiver aqui em cima, o público não vai ver o seu olho. Agora, se você tiver com o olho aqui e você quer estar em contato com o público e o público tenha contato com o seu olho, então é bom você também pensar na possibilidade de fazer uma caixa um pouco mais alta, que você vai ter o seu olho numa altura bacana para o público, né? Onde que o público veja aqui da frente e o seu olho aqui atrás mais ou menos assim. Então, para o que você quiser contar, fazendo de novo aqui as metades da laranja bate banana. Pegamos mais ou menos a metade da caixa aqui. Tenho botar os 10 centímetros como a gente fez lá na frente. E aqui vamos colocar 2 centímetros para cá e mais 1 centímetro para cá. 1,5 centímetros para cima. Não sei se esse seria o tamanho legal, ideal para eu ver, porque faz muito tempo que eu não faço esse buraco de cima. Mas eu acho que sim, acho que é olhando, sim. Isso aí. Me parece que vai ser
um buraco bacana para a gente estar fazendo. Ok, olhando aqui, tenho as minhas mãos dentro da caixa, tenho o meu olhar e me parece um buraco bem legal, bem grande, assim como eu utilizei aqui. Eu consigo ter a visão, tanto se eu quiser estar vendo alguma estrutura antes de montar a caixa. Às vezes é por isso que também é legal você ter o buraco tanto aqui quanto aqui, porque se você fazer um buraco mais para baixo e não tiver aqui, talvez dependendo da sua estrutura, o que você tiver dentro da caixa de cenário e iluminação, às vezes você não consegue ver se está tudo posicionado certinho. Assim você tem uma visão bem ampla da caixa, que você consegue, vou olhar aqui embaixo, está tudo ok, vou olhar aqui em cima, está tudo ok. Então é uma possibilidade bem bacana você estar fazendo aqui em cima para você ter essa visualização da caixa toda. Porém, algumas pessoas não gostam de estar mostrando tanto, então elas optam não fazer buracos tão grandes assim como eu fiz. Ou utiliza em cima, ou utiliza aqui, e ainda por cima usa às vezes uma redinha, um pano que você consiga ver furadinho, você consegue ver lá dentro, mas o público que esteja olhando por aqui, se olhar ali vai ver um pano e quase não vai ver o manipulador. Então esse buraco aqui ele pode ser bem... você pode tampar, fazer ele também através de tecidos assim que você consegue camuflar um pouco mais você, se você quiser ser camuflado do público. Mas basicamente aqui eu fiz um buraco que parece ser bacana para essa caixa que eu pensei em mostrar para vocês. Então acho que sobre os buracos que a gente pode estar fazendo, está finalizado para esse tipo de caixa com manipulação direta. Lembrando que existem outros tipos de manipulação que talvez você nem precisa fazer esses cortes aqui do lado. Assim como a caixa que eu vou mostrar para vocês depois, ela não tem esses cortes aqui. Eu vou mostrar uma caixa pronta para vocês. E eu acho que vocês vão entender melhor quando vocês verem ela. Ela é uma caixa bem simples, ela quase não tem cortes nem abertura. E é uma caixa que é quase desse tamanho aqui. E ela pode ser feita de outra forma. Sobre cortes? Ok. Então, os cortes feitos. Então, como fazer o acabamento das caixas? Geralmente, a gente depois de ter a caixa pronta, assim, a gente faz um negócio que se chama papietagem, ou papelagem, ou tem vários nomes, mas basicamente é a gente pegar cola e papel. Papel, que tipo de papel? Jornal, papel craft, onde a gente corta pedaços desse papel e a gente passa cola, passa o papel e cola. Passa cola, papel e cola. E vai fazendo um do lado do outro. A gente vai fazendo um do lado do outro até preencher a caixa. E a gente geralmente faz algumas camadas disso. A gente faz umas 3, 4 camadas, vai depender. Porque assim a caixa ela fica mais resistente e ela fica quase como madeira. Então, se você vai utilizar a sua caixa de papelão, eu aconselho vocês fazerem essa papietagem também na caixa. Só que antes de vocês fazerem a papietagem, às vezes é bom, a gente tem que fazer algumas finalizações nas caixas para fechar essas tampas, né? Uma coisa que a gente sempre indica, geralmente essas caixas vêm com
com esse durex, né, que ele vem com essa fita que ela é mais plástica. Então a gente sempre retira essa fita plástica, porque ela não vai te ajudar, com a cola não vai ficar nela para você fazer os acabamentos. A gente sempre costuma usar a fita crepe, ou essa daqui ou aquela mais escura. Essa fita crepe ela pega bem dentro da caixa de papelão, e a gente sempre fecha o máximo que a gente consegue fechar da caixa com a fita. Então se eu vou começar a fechar o fundo dela, eu vou abrir a parte de cima e vou começar a colar no fundo da caixa. Então aqui em cima a gente abre a caixa toda e a gente vai fazer a gente vai colar todas as partes onde que a caixa esteja aberta. Talvez aqui, na verdade, eu ia começar a colar a orelha, mas talvez o ideal seria pegar bem essa parte do fundo aqui. Eu peguei um pedaço pequeno, mas pegar bem, encostar bem essa parte do fundo aqui, ó, na outra, e colar já, começar colando essa fita fora a fora aqui nesse primeiro buraco aqui. Então quanto mais você fechar esses buracos, a sua caixa vai estar mais firme. Então pensa, né, que quanto melhor você fechar isso daí. Algumas pessoas até costumam tirar essas orelhas. Se você quiser cortar, essa orelha aqui ela está bem grande, então eu posso até cortar pelo menos um pedaço dessa orelha. Eu corto um pedaço dessa orelha da caixa e eu colo só essa ponta aqui, ó, para ela ficar bem firme, bem mais firme ali. Então você faz isso com os dois lados, você cola bem. Às vezes você não precisa utilizar a fita grossa, você pode utilizar a fita mais fina também, mas acho que a grossa aqui ela facilita um pouco o trabalho, torna um pouco mais rápido, você não precisa estar sempre medindo bem certinho. Então você faz isso nos dois lados. Você fez na parte de dentro, você vai fazer também na parte de fora. Depois que lá dentro estiver bem finalizado, você vai fazer a mesma coisa na parte de fora. Você vai fechar esses lados, você vai fechar aqui também, tudo para ela ficar toda bem finalizada, toda bem tampada e acabada. Né? Só fazendo mais ou menos aqui. Então faz aqui também, você já fez lá dentro, mas faz aqui por fora também, para ela ganhar um pouco mais de força, um pouco mais de estrutura. Aqui nessa daqui a gente está com essa tampa aqui. Agora você vai querer fechar a sua caixa toda, você pode fechar a sua caixa inteira, inclusive, e não ter essa tampa. Como eu falei, se você quiser ter uma tampa para retirar as coisas do cenário e a sua parte técnica, você pode ter uma tampa dessa parte que seja retirada e você faz uma tampa que encaixa certinho aqui em cima, só que daí você vai ter que ter essa abertura nessa sua tampa, ou não, ou aqui às vezes, geralmente, você pode ter a possibilidade de arrumar tudo por aqui, como muitas caixas têm. Você consegue arrumar tudo por aqui. Então eu quero essa minha caixa pequenininha e eu quero ela bem firme, eu não quero a tampa, não quero que nada trema nela. Posso fazer isso que eu fiz ali embaixo, posso fazer aqui na parte de cima também. Talvez seja um pouquinho mais difícil na parte de dentro para você fazer, só que, né, você vai ter aqui essa parte de onde você abriu antes, para você estar fazendo o fechamento dessa caixa ali, da caixa por aqui. Porém, existe todo o apetrecho que você ainda vai ter que fazer para cenário, para outras coisas. Então, se você vai trancar a sua caixa, se você vai finalizar a sua caixa, eu indico que você primeiro construa todo o cenário, e deixa essa parte de cima para ser isolada
só no final de construir todo o cenário, para você pelo menos poder ter essa parte de cima aberta. Assim você pode colocar as telas, colocar tudo o que você precisa ter aqui dentro, ou não, ou revestir tudo de preto, ou fazer todo o acabamento por dentro dela, para depois você pensar em agora vou fazer o fechamento disso daqui e finalizar esse acabamento que eu já fiz na parte de baixo, na parte de cima, por aqui, por esses buracos que eu fiz para mão. Outra coisa que também as pessoas também costumam fazer antes de fazer a papietagem, para dar um acabamento um pouco melhor nessa partezinha, algumas pessoas colocam também a fita aqui nessa parte também. Não é obrigatório, mas essa parte da caixa aqui ela fica mais lisinha, depois fica mais fácil para você trabalhar também. Algumas pessoas fazem disso. A gente falou sobre fazer os cortes, né? Se de repente eu fiz o corte e... Thiago, foi muito grande e agora eu tenho que pegar uma outra caixa. Não, se você quiser você pode pegar uma parte que você já cortou. Você pode utilizar uma parte que você já pegou, que eu tirei daqui. Aqui está muito grande. Não é o meu caso aqui nessa caixa, mas nesse buraco aqui não está muito grande. Então, mas se eu quiser diminuir um pedaço, eu posso pegar já os pedaços que eu já retirei da caixa, ou pegar outra caixa, e eu posso estar recolocando na caixa, fazendo essas alterações, e depois colando também tudo com fita. E se você fazer tudo bem certinho, tudo bem retinho, isso não vai ficar aparente, não vai nem parecer que você fez esses cortes. Se você tirou um pedaço muito grande de algo, então você pode estar fazendo isso daí com os remendos e com a finalização que você vai fazer através da papietagem, através de tecidos ou adesivos que você vai colar na caixa depois. Essas coisas não vão estar aparecendo depois, então pode ser feito isso sim, pode ser feito esses remendos. Inclusive, se você quiser remendar 2 caixas que você precisa de algo grande, pode tudo ser feito. Então, finalizei minha caixa, lacrei ela toda fechada, toda estruturada aqui em cima. Qual seria o próximo passo? Seria fazer realmente o acabamento, como eu falei, fazer a papietagem, ou já tenho ela assim, já sei que ela vai ser assim, eu vou querer fazer ela de madeira, já tenho todos os tamanhos que eu preciso. Então eu vou mostrar algumas caixas finalizadas, vou mostrar 2 caixas finalizadas para vocês terem um pouco noção delas, como elas seriam já depois de prontas. Então eu vou mostrar agora para vocês alguns modelos de caixas prontas, né? Para vocês terem uma noção um pouco maior, de além de ficar no papelão, né? Que às vezes você fica no papelão, você acha, como é que isso daqui vai sair uma caixa, como é que isso daqui vai ficar legal, bonito. Essa daqui é a minha primeira caixa que eu fiz, na verdade do meu primeiro espetáculo, porque a princípio essa caixa a gente fez de papelão. E eu trabalhei com ela mais ou menos 1 ano no papelão, e a gente, por conta de fazer uma viagem, a gente ia pegar avião, a gente ficou meio receoso, a gente não sabia como ia ser, e isso a gente resolveu transformar elas em MDF. Então a estrutura que a gente tinha em papelão, a gente pegou exatamente as mesmas medidas e pediu para uma pessoa cortar com aquelas exatas medidas que a gente tinha, e ela ficou exatamente como era, só que a diferença é que agora ela é MDF e não em papelão. Então por isso também que eu costumo dizer que é bom você fazer no papelão, assim você vai ter exatamente os tamanhos que você precisa e o tamanho que você quer. A gente já tinha uma profundidade, a gente tinha aqui a profundidade da caixa para saber o tamanho bom
para a visão do público, a gente já tinha a largura da caixa para saber o espaço que eu ia precisar para o boneco, eu já tinha o espaço onde que ia ter o buraco para ver aonde o público ia olhar. Essa é a parte da frente da minha caixa, o público olha por aqui, e aqui a gente fez a abertura da caixa também para eu poder entrar, né, e tirar e mexer no cenário. Então eu faço tudo aqui pela frente. Na época, como eu falei um pouco ali atrás, eu não queria mexer atrás da caixa, eu queria que a estrutura estivesse completamente limpa, e como eu não sabia como fazer isso daí, a estrutura também é pequenininha, depois eu mostro para vocês aqui por dentro um pouco, então eu optei abrir pela frente para o público não ver nenhuma ranhura. A maioria das caixas, as pessoas que manipulam, essa seria a parte que iria para o público, a maioria as pessoas manipulam aqui de trás. Então geralmente elas fazem um buraco aqui atrás, onde elas veem o que eles estão manipulando, né? Para eles poderem ver os bonecos. Era uma outra coisa que eu não queria nesse espetáculo também, eu não queria que o público olhasse o meu olho diretamente. Não é necessário, alguns espetáculos é até bom, é até legal o público ter esse olhar com o público olhar e ver o olho. Inclusive algumas caixas usam isso inclusive como dramaturgia. Mas nesse espetáculo em específico eu não queria. Então eu fiz o meu buraco lateral e eu manipulo aqui do lado. É aqui que eu faço a apresentação. O público fica aqui e eu fico do lado do público. E assim eu consigo ver o que eu estou manipulando. Né? Aqui é a minha abertura. Essa caixa é uma caixa bem simples, com pouquíssimas aberturas, pouquíssimos mecanismos. Tanto que ele tem a abertura para eu olhar, aqui para eu botar o cenário, e embaixo foi onde que eu fiz um buraquinho, onde eu puxo a iluminação. Aqui, então, vem a iluminação da caixa. Inclusive, fazer uma propaganda já desse espetáculo, que se você quiser acompanhar esse espetáculo, a gente vai estar apresentando ele no sábado, mas isso vai ser para apenas algumas pessoas. Posso dizer que vai ser um formato de live, mas não é uma live. Ele não vai estar disponível na internet para todo mundo. A gente vai fazer no nosso Instagram da companhia. Então, se você quiser assistir, você vai ter que seguir a gente no Instagram da nossa companhia, @avlamparina. Você vai seguir a gente lá. E na sexta-feira a gente vai fazer uma chamada. As 20 primeiras pessoas que colocarem o seu celular nessa chamada vão receber uma ligação pelo seu WhatsApp, uma ligação de vídeo pelo seu WhatsApp, no sábado à tarde, e você vai poder conferir esse espetáculo. Então, se você quiser, não conhece ainda o Lambi Lambi, ou se você quiser ver uma apresentação de teatro Lambi Lambi única pelo seu celular, nesse sábado você vai ter a oportunidade. Então segue a gente lá na companhia, lá na página da companhia. Se você não conseguir nessa semana, nas próximas 2 semanas a gente terá outros espetáculos. Então segue a nossa companhia e você vai poder ver espetáculos. Você pode ver esse, pode ver os outros também, se você for um dos primeiros a colocar o seu telefone lá. Então, já dando essa propaganda, se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho ou sobre outros trabalhos da companhia, segue a gente lá que você vai poder ver. Mas vamos olhar a caixa então por dentro para você saber um pouquinho como é que é essa estrutura da caixa interna? Então, eu abri aqui a caixa para vocês poderem ver. Aqui, como eu tinha mostrado, era a parte da frente onde o público assiste, né? Então, aqui eu abro. Essa é uma estrutura bem simples de caixa. Vocês podem ver que ela não tem nada, que esconde. Aqui na frente, na verdade, eu coloco um cenário. A única coisa que é fixa nessa caixa são as prateleiras, que elas estão coladas ali, elas sempre ficaram fixas, mesmo nesse cenário, mas ainda tem um balcão
e ainda tem os bonecos aqui que ficam aqui na frente. Então ela realmente não tem quase nenhuma estrutura. Aqui do lado tem um buraquinho onde que entram as luzes. Nessa caixa em específico eu usei luzes de geladeira. Então eu sempre uso energia elétrica para apresentar esta caixa. E ela também tem buracos onde que entram as varas dos bonecos. Não sei se dá para ver daí. Mas ela tem buraquinhos pequenos onde tem as varas para os bonecos, e os buracos, outros buracos pequenos lá atrás, onde que eu coloco a estrutura do pedestal, né? Onde eu coloco o tripé para a caixa. Então ela é bem simples, bem simples. Como eu falei, eu queria ela limpa lá atrás, não tem o buraco. Se o público às vezes ele vai um pouquinho para o lado para tentar me olhar. Quando eu estou aqui do lado, às vezes o público tenta me olhar no buraquinho do lado, mas quase nunca acontece. É bem raro ele me olhar. Mas também é legal o público olhar, como eu falei em alguns casos, é bem interessante a gente ter esse contato com o público, tanto para nós como para o público, né? E assim, essa caixa aqui não tem nenhum artifício que eu falei de rotunda, de coxia, não tem nada para esconder nada, porque aqui o público não vê nenhuma abertura, não vaza nenhuma luz através dessa estrutura que eu coloquei aqui na frente também. Então é bem clean pro público estar vendo. Aqui também eu coloquei um velcro aqui na parte de fora. Aqui é onde que eu coloco um tecido, coloco o tecido aqui, e o público, quando vai assistir, ele assiste debaixo do tecido. Tem muitas caixas que fazem isso, tem muitos espetáculos que tem um tecido sobre o público. Às vezes o tecido sobre o público, sobre o manipulador também, mas isso não é regra. Se você quiser botar, é legal, porque dá uma protegida no público, assim, a gente costuma falar que protege o público se sente um pouco mais à vontade, às vezes, de estar assistindo, né? Porque às vezes a gente está numa praça grande e às vezes o público está ali um pouco com vergonha de estar ali. Se coloca o tecido na cabeça, ele não tem nenhuma... Não tem nada de externo incomodando ele, ele pode assistir ao espetáculo 2, 3, 4 minutos que ele fica ali com a atenção toda para o espetáculo. Então, por isso eu gosto sempre de colocar um tecido, embora algumas caixas nem é legal colocar tecido também, mas as nossas caixas sempre tiveram tecido. Então, se você quiser colocar, existe essa possibilidade aqui também de colocar isso, só para finalizar essa parte de estrutura da caixa, para você saber que também algumas pessoas colocam o tecido na parte da frente, bem na portinha, mas como esta caixa aqui eu optei abrir pela frente, eu não tinha como colocar na frente, né? Eu coloquei então. Eu vou falar um pouco também agora sobre as caixas desmontáveis. Essa caixa aqui é parte do nosso espetáculo do Baús do Tesouro, espetáculo que eu falei para vocês no vídeo de ontem, que é o espetáculo nosso que a gente montou em 2013. Aqui a caixa está desmontada. Ela fica com o dobro da altura, mais ou menos. Ela poderia ficar mais desmontada ainda, assim, porque nós temos 3 caixas. Essa caixa aqui é a que menos desmonta, é a que fica numa estrutura um pouco maior. Porém, a gente optou fazer assim, porque dessa forma como ela está desmontada, a gente consegue fazer uma coisa que a gente não tem muito na outra. Essa daqui ela tinha um pouco mais de estrutura e de cenário, coisas que a gente precisava dentro dela. Então a gente optou fazer essa caixa meia desmontável. Então ela desmonta na metade. E porque a outra metade ela serve como um guarda-volumes, vamos dizer assim. Então a gente guarda dentro dela, desmontada, todo o cenário. Então vou desmontando aqui e vou mostrando para vocês um pouco sobre como é que funciona isso. Olha,
Aqui a gente tira e a gente tem parte do cenário, o tecido que vem dentro. Aqui, tecido que vem por cima, né, para cobrir o espectador e também o tecido do ator. Aqui tem que sempre tirar com cuidado. Aqui, esta caixa é uma caixa de sombra, então aqui dentro a gente também leva com cuidado sempre a nossa tela. Tem a tela aqui, que ela está protegida e também a gente cobre com o próprio tecido. E aqui ainda tem mais as partes técnicas onde tem personagens, iluminação, que a gente sempre guarda e leva dentro da caixa. Então por isso a gente fez ela meio desmontável, para a gente poder ainda levar coisas dentro da caixa. Mostrar um pouco do funcionamento desse mecanismo, assim, de como é que a caixa monta, né? Aqui a estrutura simples que a gente só levanta a caixa, a gente levanta as laterais e a gente consegue montar a caixa. A gente coloca parafusos com arruelas aqui, com porcas, e a gente prende as laterais. Então, ó, essa é praticamente a altura. Aqui a gente fica com ela aberta. Porém, aqui vem a tampa, que antes era embaixo para guardar. Aí em cima a tampa vem e cobre essa parte aqui. Não vou botar a tampa agora porque precisaria ter estruturado os parafusos certinhos aqui, mas aqui a tampa cobre, e a tampa também ela tem borrachas aqui na lateral, onde não deixa vazar nenhuma luz, né? Aqui você pode ver que, ó, que a tampa tem borrachas aqui, então ela não deixa vazar luz, principalmente porque esse é um espetáculo de sombras. E então a gente não pode ter interferência da luz externa, mas a maneira de montar dela ela é bem básica, bem fácil, porque em poucos minutos, em 5 minutos, ela já está pronta para ser apresentada praticamente. A caixa está pronta, porém tem que arrumar todo o cenário, as coisas, né? Mas a caixa é arrumada bem rápido. As outras, como elas são mais desmontáveis, elas demoram um tempo maior. As outras, elas ficam só as tábuas mesmo, e elas ficam finas desse tamanho. Então elas ficam bem mais desmontáveis que essa caixa aqui. Lembram quando a gente estava construindo as caixas de papelão, que eu falei sobre um tecido de acabamento para os locais onde que poderiam ir à mão? Eu tenho aqui um modelo para uma caixa. Na verdade, ele não é um modelo feito para aquela caixa que eu falei, que tem as laterais, que tem nas laterais. Esse daqui é para a mão atrás, porém ele também é um pouco grande e ele cobre um pouco dos lados também. Na caixa ele ficaria assim, né? Ele ficaria aqui assim atrás na caixa. Essas partes elas dobram e ficam para o lado da caixa, para fechar bem. E aqui é o local que eu falei que coloca o punho para a mão manipular. Então, se vocês podem ver que aqui ele é costurado. Essa é a parte para dentro, que fica onde o público vê. Aqui entra a mão do manipulador, onde que ele manipula o boneco. E aqui a parte de trás, onde fica para você, aqui está a costura aparecendo. Então a gente costura a parte mais bonita para dentro da caixa, porque é onde que o público vai estar vendo, né? Então fica um pouco melhor finalizado a parte de dentro. Aqui que eu falei sobre o punho de moletom, né? Esse daqui é um punho bem simples, mas pode ser dos mais grossos. Esse daqui não fecha tanto a mão. Às vezes você quer que esse cano seja maior, há uma possibilidade desse cano ser um pouco maior, para você ter um pouco mais de entrada para dentro e para fora. Então aqui essa pequena estrutura aqui, ela está pequena porque aqui o manipulador ele quase não tem
ele quase não movimenta a mão, fica bem próximo. Então ele não precisava desse cano que a mão viesse até atrás, que fosse até a frente e cobria, porque geralmente se ele está com uma luva preta principalmente, se ele vai muito para frente, a luva vai cobrir, vai aparecer o braço. Então às vezes se for muito para frente, né? Então se você tem um cano maior, você coloca o punho e o seu braço não vai aparecer, vai ficar todo coberto pela luva mais o tecido. Mas então essa daqui é uma possibilidade de pano que pode ser feito para cobrir aquelas laterais das caixas de manipulação direta. Então vamos começar a falar sobre a estrutura. Eu vou começar falando sobre o tripé. Eu acho interessante a gente começar falando sobre o tripé, porque essa foi a estrutura básica do nascimento do Teatro Lambe Lambe. Para quem ainda não assistiu o vídeo de ontem, pode conferir lá que eu falo lá um pouco sobre como nasceu o Teatro Lambe Lambe. Mas basicamente ele nasceu daquelas fotografias antigas onde que os fotógrafos tinham o tripé. Então as primeiras caixas de Teatro Lambe Lambe, a primeira caixa, e até hoje esta primeira caixa ainda está se apresentando. Essa caixa tem 31 anos de idade e ela continua se apresentando com um tripé e um tripé de máquina fotográfica. Então a estrutura para segurar a caixa, por modo do tripé, o que você teria que fazer é uma estrutura mais forte para suportar essa caixa. Uma estrutura onde que seja um quadrado onde vá se encaixar na sua caixa, embaixo dela, e ali você tem algumas possibilidades de como você vai segurar a sua caixa. Seja ela através de parafusado na própria caixa, como eu já vi alguns, inclusive como a gente teve nas nossas primeiras caixas, ou também você pode parafusar nesse tripé uma tábua que seja um pouco maior, e essa tábua dá um suporte para a sua caixa. Então a caixa ela pode ficar solta em cima desse tripé, e ela serve como suporte, ela vai ficar ali. As nossas últimas caixas, elas têm isso, elas são mesinhas em cima de um tripé e a caixa fica ali, e até hoje ainda não aconteceu nenhum problema, a caixa não cai, a caixa fica segura. Até hoje, que eu digo, já 7 anos de história, já de apresentações que ainda não caiu, e ela é bem segura. Mas algumas pessoas têm medo e preferem parafusar a própria caixa no tripé. Então esse tripé ele pode ser feito por você, ele pode ser um tripé de câmera, tem gente que usa tripé de câmera e adapta. Tem gente que cria o seu próprio tripé, seja com madeira. No nosso caso, nossos primeiros tripés foram criados com ferro, com alumínio. Mas o importante é que esse tripé seja firme, para se balançar a caixa não caia. E o que mais tem que ter o melhor suporte é onde a caixa vai estar em cima, onde a caixa vai estar posicionada. Além do tripé, uma coisa que também é muito, muito utilizada hoje, talvez ela está sendo até mais utilizada do que os próprios tripés hoje, é uma mesinha. Porque com uma mesinha você faz uma mesa do tamanho da sua caixa, ou você encontra uma mesa desmontável, que às vezes hoje tem mesas desmontáveis que você consegue levar para lá e para cá, mas você pode fazer também, criar a sua mesa para o tamanho que a sua caixa vai utilizar. Então a mesa
geralmente ela é até mais firme e ela fica, por ela ter os 4 pés, ela já fica a caixa mais firme, a caixa não tem tanto movimento. Então às vezes se você vai contar uma história onde que você tem muitas coisas dentro, onde tem cenário que pode cair, então às vezes é melhor pensar nesse quesito de um tripé, suporte, uma mesa, onde que você tenha uma grande segurança, que às vezes você pode fazer até uma mesa maior que a sua própria caixa, se você preferir ter assim questão de segurança. Inclusive, muita gente usa esse tripé, ou mesa, ou esse suporte, para guardar dos próprios cenários que tem ali dentro, ou guardar um boneco, tira dentro da caixa e guarda na mesa embaixo, guarda. No nosso caso, a gente sempre utilizou tripés, então a gente não utiliza disso, porém o tripé, o nosso tripé também tem um suporte para a gente guardar o telefone celular, que é por onde a gente faz a sonoplastia das peças. Então esse suporte também ele pode ser um suporte para você o que vai utilizar dentro da caixa, seja o equipamento técnico, o equipamento de luz, os fios que você vai ter, ou não, porque não necessariamente você precisa ter fios. A gente vai falar mais sobre iluminação no outro vídeo. O tripé ou a mesa, ela pode ser sim um suporte não apenas da caixa, mas para o seu cenário, para os seus apetrechos que você vai utilizar, tudo dentro da caixa, ou o próprio cartão de visita que você pode entregar para o público no final da apresentação, ou antes. E por fim, outro suporte que você pode estar utilizando, mesa, tripé, você pode estar usando inclusive você. Sim, você pode colocar a sua caixa no seu corpo. Você pode, vamos pensar como se fosse uma mochila, desde a mochila estar atrás, você pode botar essa caixa, mochila, na sua frente. Você pode colocar ela no seu corpo. Então você mesmo pode ser o suporte da sua caixa. E assim você pode, inclusive, sair do seu local e ir até o público. Então também existe essa possibilidade. Você não precisa estar necessariamente parado num local fixo com a sua caixa. Você pode estar com a caixa como suporte e continuar naquele espaço, mas você não necessariamente precisa estar preso ao chão com a caixa. Sua caixa não precisa estar presa ao chão, mas sim com um suporte acoplado em você. Já vi algumas caixas, inclusive no vídeo de ontem eu dei um exemplo, onde que o ator manipulador, ele manipula a caixa na sua barriga. Então ele está aqui com a caixa na sua barriga e faz toda a sua cena. Inclusive, acredito que também seja algo bom para a postura, porque às vezes a gente algumas pessoas custam, a gente custa encontrar uma altura ideal também para você apresentar a sua caixa, porque quando você vai apresentar, às vezes você faz um tripé muito baixo, então você vai ter que se abaixar muito. Então, às vezes você pode acabar tendo problemas por fazer um tripé baixo, ou às vezes um tripé alto, que você vai ter que ficar na ponta de pé, ou às vezes sentado também. Então, às vezes, se você fazer ela aqui no corpo, talvez até facilite, eu não sei, porque eu nunca fiz, mas talvez possa ter essa facilidade, embora você também vai abaixar muito o pescoço, né? Para quem é do Teatro Lambi Lambi que faz caixa no seu corpo, se quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa aqui nos comentários, e está ajudando a gente também a falar sobre isso, porque no corpo eu nunca utilizei, eu só vi. Eu vi inclusive também um casal que tinha uma barriga, e eles faziam
na barriga era a apresentação. Inclusive eram histórias que tinham a ver com barriga. Histórias, era o bebê de Dan e o outro era... eu não lembro o nome da caixa, mas eram com os bichinhos do estômago. Era alguma coisa que tinha a ver com esse nome. Mas eram dentro, a pessoa olhava dentro da barriga dessas pessoas, era realmente uma barrigona, e ali também tinha a história. Não era uma caixa, não é um formato de caixa, porém eu acredito também como Lambi Lambi por ser essa estrutura de assistir algo, uma pessoa intimamente, algo interno, uma pessoa também, assim como ela tem toda a estrutura do teatro Lambi Lambi, assim, para mim. Então, também é Lambi Lambi, não é só porque não está num tripé ou numa caixa, num formato de caixa, que não seja teatro Lambi Lambi. E o bacana de ter isso no próprio corpo é que você também pode ir até o público. Às vezes a gente fica num lugar, a gente vai apresentar em algum lugar, algum espaço, que naquele horário, naquele local, não tem muita gente. Então, às vezes a gente fica lá parado e ei, oh. Então, às vezes, se você tem o teu espetáculo no seu corpo, você pode simplesmente ir até as pessoas. Embora eu acho que também isso acontecia mais um pouco tempo atrás também, quando as pessoas não conheciam tanto o Teatro Lambi Lambi. Às vezes hoje o Teatro Lambi Lambi já tem mais gente que conhece, pelo menos aqui na nossa região. Quando tem uma caixa de Teatro Lambi Lambi apresentando, parece que as pessoas já sabem que é, e as pessoas já começam a criar movimento, criar fila, mas acho que nem sempre foi assim. Pelo menos para nós, historicamente para nós, para o nosso grupo, a gente sempre teve que ficar chamando no início, sempre não, mas teve muitos momentos que a gente teve que ficar chamando, e agora eu acho que por conhecer mais as pessoas já chegam, e por estar criando a fila, acaba chamando mais atenção, né? Mas nada impede de você poder ter a sua estética, de querer ir até o público, você não precisar ficar procurando. Inclusive, talvez uma quarta estrutura que a gente possa estar falando, inclusive é de um outro espetáculo que a gente criou, que a nossa companhia também fez em parceria com outros 2 artistas da cidade, que se chamava Robôs. Então, o Robôs era uma estrutura toda... era um robô. Se você olhava na rua, ele era um robô, e os atores estavam dentro do robô. Esse robô tinha rodinha, e esse robô também podia caminhar até o público. E o público não vê o ator manipulador, mas ele assistia uma caixa de Teatro Lambi Lambi como na caixa de Teatro Lambi Lambi. Ele olhava pelo buraquinho do robô e podia assistir também assim a história, que também é Teatro Lambi Lambi, também podemos dizer que é Teatro Lambi Lambi, não necessariamente uma caixinha pequena, porém toda a técnica lá dentro, todo o espaço onde era apresentado era exatamente uma caixinha de Lambi Lambi, só quem via externamente não via essa estrutura da caixa, mas toda a caixa dentro foi criada e pensada como a gente já conhecia o Teatro Lambi Lambi até então. Toda a estrutura daquele robô era uma caixa de Teatro Lambi Lambi. A única diferença é que o ator estava revestido e coberto por esse cenário, por esse robô, por esse personagem, por essa persona além dele e além da caixa. Então aqui eu vou mostrar para vocês alguns exemplos disso que eu estou falando sobre tripés pedestais.
desses suportes para vocês das caixas, para vocês terem uma visão melhor, uma visão disso que eu estou falando. Esse daqui é do nosso espetáculo, Baús de Tesouro. Vocês podem ver o tripé embaixo da caixa. Essa daqui é outra caixa do mesmo espetáculo. Aqui vocês podem ter uma visão melhor de como fica entre o espectador e o manipulador, ali no caso a pirata, né? Vocês podem ver que a estrutura é um pedestal bem fino, porém ele é bem resistente e é bem bacana. É bem... entre o tripé e a caixa existe uma madeira, e essa madeira é que dá o suporte para a caixa ficar firme. Essa daqui é a Ciauane, do Chile. Vocês podem ver, eles também usam tripés, são tripés de madeira. Inclusive toda a estrutura dessa caixa, os tripés mais as caixas, elas parecem e lembram também as fotografias Lambi Lambi. Se você não viu o vídeo de ontem e você quiser ver sobre a história do Teatro Lambi Lambi, como surgiu, vocês podem ver o vídeo de ontem, da nossa primeira aula, que vocês vão saber um pouco melhor sobre essa história. Essa daqui é a Ciamuta, de Itajaí. Os dois primeiros pedestais aqui, né, eles são adaptações de banner. Vocês podem ver, eles adaptaram pedestais de banner para fazer esses tripés. E já a terceira é uma mesinha, que também é uma mesinha desmontável. Você dá para ver ali, né? Acredito que é desmontável. Dá para tirar a tampa e você só fecha como se fosse aqueles tripés de teclado. Essa daqui é a Cia Eranos, também de Itajaí. Vocês podem ver lá atrás aquelas duas mesinhas. E aqui na frente também são pedestais, eles são quadripés, né? São também uma espécie de mesinha, elas parecem ser desmontáveis. Então, olha, são bastante estruturas diferentes uma das outras, para vocês terem noção, assim, de que é bastante possibilidade, né? Essa daqui é a Espiaçó, a Cia Andante, Espiaçó, o espetáculo. Aqui são tripés também de madeira, é uma estrutura mais complexa, esses tripés se desmontam todos, é bem bacana também. E aqui temos bastante exemplos. Aqui é a feira de Lambi Lambi da Teatro de Caixeiros. Olha lá em cima aquela caixa que tem um círculo lá em cima, aquela mesinha preta, é uma mesinha que ela é uma mesa que parece ser um suporte, uma mesa, um balcãozinho que você já tem pronto em casa, e ela utilizou disso daí. Mas olha só, lá em cima tem uma mesa que parece ser feita mesmo, desmontável. Nessa terceira ali em cima da caixa preta do moço branco, ele parece ser uma mesa de bar. E embaixo tem um tripé dessa moça de saia verde. Vocês podem ver que é um tripé também feito. E esses dois aqui na frente, eles não têm tripés, eles fazem a caixa deles no próprio corpo, que são sanfonas. E aqui, mais ou menos nessa estrutura aqui, ó, vocês podem ver também que elas também não utilizam tripés, ela utiliza no próprio corpo, é da Cia Plástica Onírica. É como se fosse uma mochila, mas na frente do corpo em vez de trás. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Amanhã guardem a sua caixa de hoje, porque amanhã a gente vai ter mais uma conversa, assim como foi na primeira aula. A gente vai conversar um pouco sobre a experiência do Teatro Lambi Lambi e como o público recebe o Teatro Lambi Lambi. Talvez isso também ajude vocês a pensarem, desenvolverem histórias para o Teatro Lambi Lambi. Mas, como eu falei no início, nosso curso vai até dia 30, todas as noites. Se você quiser acompanhar, se inscreva aqui no canal, segue a gente lá no Instagram, no Facebook, está tudo aqui na nossa descrição. Então, espero que tenham gostado, e a gente vai finalizando o vídeo aqui por hoje, tanto porque eu acho que hoje não falei tanto, então não tem tanto erro como ontem, então eu não vou ficar passando vergonha que nem a Lu me fez passar vergonha ontem. Então, é isso aí, tchau, até amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã. Eu falei 4? Falei, então, tchau.
falei 4, então eu errei, porque eram 5. Tosse de lá, eu tosso daqui. Aí depois no final faz o hip hop do tosse. Foi a partir do tripé, a partir... Não, não é a partir do tripé. Quem não conhece a roda gigante que nunca para... Agora eu já me perdi todo. Nossa, hoje... Ontem eu tava tossindo, hoje ela tá pior. Meu, cada coisinha que eu fizer você vai fazer, daí tipo lá no final você vai fazer um baile meu assim. O que eu vou ter que repetir agora que estava falando quando foi... Para quem não viu o vídeo de ontem, pode ver, amanhã vai saber um pouco melhor sobre isso. Pode ver o vídeo de ontem. Eu falei o vídeo de amanhã, né? Mais alguma coisa sobre essa questão de suporte? Tu nem tá prestando atenção, né? Não. Virei youtuber.